Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Então, nós vamos no vídeo de hoje concluir a análise do julgado que nós vimos tratando nos últimos vídeos. O recurso especial 1.909.451 de São Paulo, da relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão. Então é o RESP 1909451. Tem a íntegra disponível lá no nosso blog, anotaçõesdeprocesscivil.blogspot.com. Esse recurso nos permitiu, nos provocou a reanalisar diversos tópicos na seara, no âmbito recursal, como o alcance do efeito devolutivo no plano horizontal e no plano vertical. Falamos do efeito translativo e vimos que esse julgado mesmo ele determina a subordinação do efeito devolutivo, o efeito translativo, conhecimento de questões de ordem pública, ao efeito devolutivo. E no último vídeo nós tratamos sobre o princípio da proibição da reformatio in peius. A parte que não foi impugnada pelo recurso da parte interessada, ela transita em julgado. E não pode o tribunal, quando do julgamento do recurso do recorrente, piorar a situação jurídica do recorrente e melhorar a situação jurídica daquele que não recorreu e, portanto, teria transitado em julgado, desde que seja fora do capítulo impugnado. No vídeo de hoje, nós vamos tecer algumas considerações sobre a teoria da causa madura. No que consiste a teoria da causa madura, que também foi objeto de análise por esse julgado que estamos analisando. Vejam, em geral, quando o tribunal invalida a decisão impugnada, ele retorna os autos ao juízo ACO, para que o juízo ACO corrija o erro no procedimento. Nós sabemos que a invalidação da decisão se dá por conta de um reconhecimento de um erro in procedendo, um erro no procedimento. E aí, então, em regra, quando da invalidação da decisão impugnada, o juízo AQUEN devolve ao juízo ACO para corrigir o procedimento e proferir uma nova decisão. Excepcionalmente, em algumas situações previstas no artigo 1013, parágrafo 3º, nós temos o que se chama de teoria da causa madura, ou seja, quando a causa está pronta para julgamento, madura para julgamento, sem a necessidade, portanto, de uma intervenção do juízo ACO, o próprio juízo AQUEN que teria revogado, que teria invalidado aquela decisão impugnada, ele mesmo vai julgar o mérito e vai colocar uma outra decisão no lugar, portanto. Então, a teoria da causa madura é uma exceção quando da invalidade da decisão impugnada, ao invés de descer, em regra ela desce, ela permanece no tribunal e o próprio tribunal julga. São as hipóteses previstas no artigo 1013 do CPC, no seu parágrafo 3º. Pois bem, ocorre que esse julgado ele vem a nos trazer um requisito a mais que não está previsto em lei. Percebam, consta do voto desse recurso especial 1.909.451 a seguinte passagem, ó, item 7. Cumpre acrescentar por oportuno outro viés impeditivo do julgamento pelo órgão AQUEN fora dos limites apresentados pelo autor do recurso, sem que haja respeito ao contraditório. Ele está ali falando novamente do efeito devolutivo. É que ainda que se pretenda valer-se da teoria da causa madura, como nós vimos que o Tribunal de São Paulo efetuou no acórdão recorrido, ainda que se pretenda valer-se da teoria da causa madura, prestigiada de modo explícito no parágrafo 3º do artigo 1013 do CPC, para fundamentar o julgamento da apelação na extensão proposta pelo Tribunal Paulista, a falta do contraditório acerca da questão decidida se apresentaria agora como uma barreira ao próprio cumprimento daquela teoria. Eu quero lembrar aos senhores, antes de avançar ali para os outros pontos do voto, é que em uma ação de cobrança proposta por um condomínio em face de litisconsorte, marido e mulher, se deu no curso desse processo o falecimento do marido, e aí a sucessão processual se deu entre o espólio do falecido e os herdeiros. Então, quando da sucessão processual, incluiu-se os herdeiros. E aí a sentença, a decisão impugnada lá em São Paulo, ela reconheceu a ilegitimidade dos herdeiros.
Ninguém recorreu. Só quem recorreu foram os herdeiros. E os herdeiros pediam a majoração, quer dizer, pediam a imposição de honorários advocatícios comerciais, que não tinha sido imposto pela sentença. Então, o objeto de análise pelo tribunal era se ia condenar o condomínio em verba honorária sucumbencial ou não. O que fez o Tribunal de São Paulo? Reconheceu a nulidade da sentença por ausência de citação de um dos réus, da esposa, lá embaixo, e depois de reconhecer a nulidade do procedimento, ele mesmo, o tribunal, julgou, achou que a causa estava pronta para julgamento. Então ele aplicou a teoria da causa madura e piorou a situação jurídica dos recorrentes, porque eles pediam a imposição de honorários sucumbenciais e o tribunal reconheceu e lhes condenou. Condenou os próprios recorrentes ao que foi cobrado lá pelo condomínio, as verbas lá de despesas do condomínio. Nós já vimos as questões quanto ao efeito translativo subordinado ao efeito devolutivo, e seria um óbice, porque o recorrente não pediu para analisar o capítulo quanto à condenação, quanto ao mérito. Nós vimos o óbice da reformatio imperius, quer dizer, ao julgar a apelação dos herdeiros, que tinham sido declarados partes ilegítimas, o tribunal lhes condenou. E ele não condenou os herdeiros com base no recurso do condomínio, da outra, que seria a parte interessada. Não, com base ao julgar o recurso dos recorrentes, ele piorou a situação jurídica dos recorrentes. Nós vimos no vídeo anterior o óbice quanto ao princípio da proibição da reformatio imperius. Mas teria outro problema. Porque, como nós vimos, o tribunal invalidou a sentença pela ausência de citação e julgou o mérito desde logo, quer dizer, ele aplicou a teoria da causa madura. Só que aí o STJ vem a dizer que a teoria da causa madura, em que, além do que consta no CPC, artigo 1013, parágrafo 3º, tem também a exigência do contraditório. E é esse que é um dado importante que eu venho a trazer aqui para os senhores. E o tribunal não teria observado o contraditório em relação aos recorrentes, porque os recorrentes não trataram dessa hipótese. Então, ao tomar conhecimento de um objeto para além do que é formulado no pedido, há uma violação também do contraditório. Eu vou seguir aqui na análise do voto, nesse RESP. Ora, é intuitivo concluir que a solução de questão estranha ao que for estabelecido pelo recorrente, mesmo que exclusivamente referente à matéria de ordem pública, que ele está falando do efeito translativo, né? Ao ensejo de decidir o processo ou algum incidente no seu curso, comprometerá a efetividade do contraditório. É que o entendimento contemporâneo do contraditório o define como uma prerrogativa de participação efetiva das partes no desenvolvimento de todo o litígio, mediante a possibilidade de igualdade de condições, em plena igualdade, influírem em todos os elementos que se encontrem na ligação com o objeto da causa. É uma passagem do professor José Lebre de Freitas. E aí continua o julgado, trazendo considerações do professor Humberto Teodoro Júnior. Vejam, para considerar madura a causa, que é o que nos importa aqui na teoria da causa madura, não basta, por exemplo, que a questão de mérito a ser decidida seja apenas de direito. Mesmo que não haja prova a ser produzida, não poderá o tribunal enfrentar a causa no julgamento da apelação formulada contra a sentença terminativa, se uma das partes ainda não teve oportunidade processual adequada de debater a questão de mérito. Estar o processo em condições de imediato julgamento significa, em outras palavras, não apenas envolver o mérito da causa, questão só de direito, que se deva levar em conta, mas também a necessidade de cumprir o contraditório, e a referência está aí para os senhores. Por que isso, senhores? Porque olha que o 1013, parágrafo 3º, nos diz que se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando e vai trazer as hipóteses. Aqui, quando ele reformar a sentença fundada no 485, em tese teria sido essa aqui a hipótese do caso concreto. Mas veja que ele não fala em nenhum momento que a causa madura pressupõe o contraditório efetivo. Daí a importância de termos em conta essas considerações doutrinárias e essa posição
desse julgado que eu venho a lhes dizer. E por fim, nessa relação da teoria da causa madura com a necessidade de observância do contraditório, cite-se, além desse julgado, também o recurso especial 1.179.450 de Minas Gerais, julgado em maio de 2012, o agravo interno no recurso especial com agravo 751.507 de São Paulo, julgado em março de 2019, e, por fim, o recurso especial 1.340.800 do Ceará, julgado em novembro de 2017. Pois bem, senhores, essas as considerações importantes sobre esse julgado relevantíssimo do STJ que nós vimos aqui analisando nos últimos vídeos. Reiterar aos senhores que esse julgado encontra-se disponível na íntegra e com diversas considerações no blog anotaçõesdeprocessocivil.blogspot.com.br, não só .com, recurso especial 1.909.451 de São Paulo. Ok? Senhores, então é isso. Fiquem todos com Deus e até a próxima.